Que Deus abençoe a sua preciosa vida, que na manhã deste dia você seja alvo das mais ricas e poderosas bênçãos da parte do nosso Pai que está no céu. E nós estamos refletindo numa palavra dele, uma palavra que ele enviou para nós através do apóstolo Pedro, na sua epístola, na sua primeira epístola, no capítulo 2, eu leio hoje o versículo 23, uma palavra a respeito de Jesus, uma palavra maravilhosa quando ele diz que ele, Jesus, sendo ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Como é que nós podemos aprender com Jesus? Ele não revidava as ofensas, ele não fazia ameaças, ele não ameaçava as pessoas com processos, ele não ameaçava com o favor divino, com a ira divina, não. A Bíblia diz que ele se entregava àquele que julga retamente, entregava-se nas mãos do Pai e o Pai tomava conta dos seus interesses. Essa é uma lição para nós hoje. Nós temos um desejo muitas vezes de vingança, nós queremos que Deus haja contra os nossos inimigos, contra as pessoas que nos maltratam, mas não faça isso não. O Senhor Jesus nos ensinou a agir de forma diferente. Entregue-se nas mãos de Deus e Deus vai tomar conta do seu processo. Deus vai tomar conta dos seus interesses. Deus é o reto juiz. Ele age quando nós estamos dormindo. Quando você menos perceber, ele já está agindo em seu favor. Jesus tinha todos os motivos para desanimar no seu ministério. Não começou numa grande cidade, não chamou os melhores, não chamou os capacitados, mas capacitou aqueles que ele escolheu. E nenhum de nós teria escolhido como seus auxiliares aqueles homens que Jesus escolheu. E mesmo assim, ele foi traído por um deles, ele foi negado por um deles, e quase todos os seus discípulos o abandonaram quando ele foi crucificado. Apenas João ficou ao pé da cruz. E nós podemos imaginar que o ministério de Jesus poderia ter sido um ministério fracassado. Foi chamado de traidor, foi acusado de herege. Você que é um líder evangélico, você que é um pastor de igreja, não já foi chamado de herege? Jesus foi chamado de mentiroso, Jesus foi chamado de glutão, já foi chamado de beberrão, Jesus foi chamado de herege, Jesus foi chamado de traidor, Jesus foi chamado de maldito, até porque a Bíblia diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e Jesus foi crucificado, foi colocado numa cruz, no madeiro, foi chamado de maldito, maldito não pelos pecados dele, mas pelos nossos, porque a Bíblia diz maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldição em nosso lugar. Qualquer pessoa teria desanimado no seu ministério, mas Jesus manteve-se firme, com um agravante. O seu plano da redenção não foi entendido pelos líderes religiosos. Você pode imaginar hoje exercendo o seu ministério pastoral, exercendo o ministério na igreja, professor de classe da escola bíblica, você trabalhando, servindo ao Senhor e você não ser entendido, você sendo chamado de blasfemo, de traidor, de herege, você sendo ridicularizado, abandonado, rejeitado pela sua própria denominação, pelos seus colegas de ministério que acham que você não tem mais jeito, que você perdeu a sua unção, que você não tem condições mais de ser usado por Deus e você se sente um inútil, abandonado, sem esperança. Jesus tinha todos os motivos para desistir, mas ele manteve-se firme. Mas eu creio que a maior angústia que ele poderia ter tido não foi o fato de ter ido à cruz. Ele sabia que veio para morrer crucificado, mas algo, creio eu, que o fazia sofrer muito mais do que a crucificação. Quem sabe amanhã nós vamos tratar disso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.